vídeo aqui no meu canal. I told you I'm not here to mess around, and you've been acting too mysterious. E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu trouxe o Pelequinho aqui que eu tanto falo pra vocês, pra gente contar a nossa história, contar como ele me pediu em namoro, desde quando a gente se conheceu até aqui. Agora ele vai se apresentar um pouquinho. Eu sou o Pedro, tenho 23 anos de idade, eu trabalho com qualidade de software numa empresa de educação. Eu tô no último semestre da faculdade de CCP, de Ciência da Computação. Sou um cara legal, divertido, corajoso, E esse é o Pedro. Bom, agora sem enrolação, a gente já vai começar a contar a nossa história. Não esqueçam de nos seguir lá no Instagram, que eu vou deixar aqui na tela e no box de informações, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação pra não perder mais nenhum vídeo. Bom, então eu vou começar contando como a gente se conheceu. A gente se conhece desde pequeno, a gente conheceu em 2008, né? 2008. Ele sempre gostou de mim, né, desde pequena. Mas assim, as nossas famílias, elas sempre foram muito amigas, a gente frequentava a mesma igreja, então a gente se conheceu pequeno. Eu não gostava dele, confesso, eu tinha vontade de bater. Não, tinha vontade não, ela batia, dava tapa na gente, dava tapa e saía correndo. Eu fazia muito isso, eu tinha muita raiva desses meninos. Mas a gente sempre viveu junto, mas o nosso grupo não era o mesmo, né? Isso. Eu ficava mais no grupo com o pessoal um pouquinho mais velho. É porque eu sempre fui mais maduro, ela é um pouquinho mais criança. Não, a gente tem dois anos de diferença de idade e antigamente parecia muita coisa. E aí né? ela ficava no grupinho das criancinhas e eu já ficava no grupo de um pessoal mais desenvolvido, mentira. assim, e tal. Enfim, as nossas famílias sempre foram muito amigas, então ele sempre vinha aqui na minha casa de domingo. Ele era muito amigo dos meus irmãos, então por isso ele sempre vinha aqui com o irmão dele também. Aí todo domingo tava aqui, a gente se via muito, assim, era muito frequente. Aí depois, né, a gente começou a crescer um pouquinho e com uns 12 anos, foi por aí? Acho que uns 12, 13 anos. Uns 12, 13 anos ele se mudou pra São José dos Campos, ele foi morar lá com a família dele. Mas e aí, mesmo assim a gente se via pelo menos uma vez por ano. Isso, a gente se via, tipo, bem menos, mas a gente se falava às vezes pelo Instagram, pelo Facebook, bem de vez em quando, mas a gente se falava, tipo, a gente não perdeu totalmente o contato. Eu sabia quem era a Gabriela sabia quem era o Pedro, assim, né? E ela, tipo, sempre apaixonada, sempre. Mentira, sempre. Gente, eu nunca gostei dele, de verdade. Eu tive vontade de bater nele. Gabriela, você não vai falar. Eu sempre gostei muito dele como amiga, porque ele é o único Pedro nesse mundo que é um Pedro calmo. Porque todos os outros Pedros que eu conhecia eram chatos, eram, tipo, agitados, eu não gostava. Meu irmão mesmo. Só que ele era o único Pedro calmo, e, tipo, a gente sempre gostou dele. A minha família, minha mãe sempre amou. Então, tipo, eu gostava dele como amiga, mas nada além disso. E depois de muito tempo, né, eu já tinha acontecido muita coisa na minha vida, aconteceu muita coisa na vida dela, as coisas da faculdade também. E aí acabou que eu voltei pra cá, voltei pra São Paulo pra estudar, pra fazer faculdade aqui em São Paulo. Isso foi em 2018. Isso, 2018, eu voltei pra São Paulo, voltei pra morar aqui com meu irmão mais velho. E mesmo assim a gente continuou do mesmo jeito, a gente ainda não tinha tanta ligação, a gente se conhecia, mas eu tava mais perto, mas às vezes ia lá jantar na minha casa, alguma coisa, porque a família sempre é muito amiga assim, mas nunca a gente tinha voltado a conversar nem nada do tipo, né? E aí muita coisa aconteceu e eu gosto muito de xadrez, às vezes eu parei um pouquinho, né, tô mais aposentado, mas eu jogava xadrez e aí teve um dia que eu tava lá na minha casa, época de pandemia. Eu trabalhava na Universidade de São Judas e aí a gente entrou, por causa da pandemia, a gente entrou pra fazer home office, né? E aí eu tava lá um dia no meu home office, de boa, que não sei o que, e eu gosto muito de xadrez, né? E eu tava rolando um campeonato de xadrez e tudo mais, e aí eu coloquei, tava lá assistindo o campeonato de xadrez, até engraçado lembrar. E aí eu postei nos stories, assim, tal coisa, tava rolando um campeonato de xadrez, acho que foi um bumerangue, uma foto. Não me lembro. Postei assim no computador. E aí ela respondeu que não sei o que gostava de xadrez. Porque eu, desde pequena, assim, eu gostava também. Quando eu era pequena eu jogava muito. Hoje em dia não jogo mais não. Mas aí eu olhei e falei, uma oportunidade. Mas é porque também, tem que explicar. Antes, tipo, umas 2 semanas antes, a cunhada dele, que é a nossa amiga, ficava falando, né? Ai, porque o Pedro tá solteiro, que não sei o que, chama ele pra conversar, que não sei o que. Aí eu falei, não vou, né? Ele é muito baladeiro, eu não gostava muito deles. Baladeiro, Jesus. Bom, aí, né, ela falando, eu fiquei com isso na cabeça, mas segui a vida.
E respondi natural, assim. E o mais engraçado é que algumas coisas que eu já postava ou que ela postava, eu respondia ou ela respondia. Sempre rolou uma interação assim. Mas nunca foi, tipo, uma acabava no mesmo longa. dia, assim, tipo, 3, 4 mensagens e acabava, assim, respondia alguma coisa e já era. E aí, nesse dia que eu postei o negócio do xadrez, tipo, acho que, sei lá, foi o dia que era pra ter acontecido, a gente já queria muito conversar, e aí começamos a conversar, começamos a falar. Quando foi ver, tipo, era bom dia, já tava boa noite, e tava esperando bom dia. E aí, eu falei que pelo Instagram era muito ruim de conversar, né? Com 2 dias de conversa, isso apenas. E aí depois ela já deixou eu escolher a cor da unha dela. Aí ali começou, a gente já tava ficando muito tempo junto. A gente passava tipo o dia todo praticamente já junto, assim, conversando. Em alguns momentos só que a gente ficava longe, por exemplo, eu lembro muito que todo dia você mandava o que você fazia de almoço, todo dia você me mostrava. Eu sempre... Isso, porque a gente tava um pouco no auge da pandemia também, tipo, tinha começado, aí melhorou um pouco e depois piorou um pouco. Isso. Tava bem nesse tempo, assim, que foi 2021, né? Abril de 2021, assim. Eu lembro que teve uma época que eu ainda voltei pra faculdade, que a gente já tava conversando, que não sei o quê, e tudo mais. Mas aí foi nessa época que a gente começou a conversar e foi muito engraçado que foi uma conexão, pelo menos eu sinto isso, muito grande, assim. Eu vejo que, tipo, tava acontecendo muita coisa no meu serviço também, eu tava concorrendo a umas vagas diferentes. E eu lembro que eu já contava pra ela, na maior felicidade, a gente não tinha nada ainda, né? E, tipo, quando as coisas foram acontecendo, ela foi a primeira a saber, ela sempre já teve desde o início, assim, do meu lado. Então, foi assim que a gente começou a voltar a se falar e, tipo, dali todos os dias a gente tava conversando, todos os dias. Aí sempre eu ficava, vamos no McDonald's, vamos no McDonald's. Teve um dia tava tudo pronto. Eu peguei assim, acho que era umas 6 horas, assim. Era umas 6 horas da noite. Eu falei assim, amor, falei, Gabriela, vamos no McDonald's hoje? Do nada, a gente fazia mó tempo que a gente não tinha... A gente não tinha se visto ainda, pessoalmente, assim. Não, tipo, depois de tanto tempo, isso, né? depois de tanto tempo. Aí eu peguei e falei assim, e o que os homens aprendem? Tem que ser assim, tem que surpreender. E aí eu falei, vamos no McDonald's hoje? É que nem dá. Deixa eu explicar. Gente, eu pensei, passou pela minha cabeça. Primeiro, até eu pedir pra minha mãe, não sei se ela vai deixar. Se ela deixar, se o milagre acontecer, eu vou ter que tomar banho, me arrumar. Isso já passou 3 horas. Até isso, não ia E eu já dar. tava, tipo, saindo de casa já. Tipo, Eu falei, não. Eu tava com a chave do carro na mão já, assim, já saindo, só ia passar. Hoje não, deixa pra próxima. Aí teve uma vez também que você chamou também, mas aí porque eu tava com suspeita de Covid. Aí eu falei, não, melhor não. Muitas vezes eu tentei ficar chamando ela pra sair, muitas vezes. E aí rolou um batizado do meu sobrinho, que por ser ela muito amiga da família, foi também, A gente né? foi também. E aí... Foi a primeira vez que a gente se viu depois de muito tempo. Foi engraçado. Foi. Que a gente foi, aí eu lembro que... Porque assim, né, quando você vai ver uma pessoa que você tá conversando, você cria maior expectativa. Aí chega na hora, você não faz nada, ninguém fala nada, e fica aquela cara de... Aí eu lembro que eu cheguei assim, ela já tava lá na ponta, assim. E aí, minha família meio que já sabia que a gente tava conversando também. Aí o pai já começou a me cutucar, já assim. Aí eu lembro que eu fui dar um abraço nela. Ela fez assim, gente. Gente, ele veio me dar um oizinho. A gente, quando vai dar um oi pra uma pessoa, é só um oizinho assim, ó. Oi, tudo bem? Oi. Mas aí, eu fiz assim, né? Ela pegou, oi. Aí ela... Eu falei, gente, eu falei, que é isso? E eu lembro que esse dia eu peguei e sentei atrás dela. Aí eu fiquei só olhando assim, que não sei o que, eu todo empolgado. Isso, aí teve uma hora que chamou, tipo, a família, né, lá na frente. Aí eu só fiquei, olha, agora é meu momento. Fiquei olhando ele lá da frente. E eu lá orando assim, e assim, olhando pra ver se ela tava me olhando. Tenho muita lembrança desse dia, uma lembrança muito boa. É que assim que eu cheguei em casa, ela me chamou de amor, assim, tipo, que tava feliz que me reviu, assim. Então, não foi de amor, acho que eu chamei de amor. Foi de amor. Mas eu comentei e te Isso. chamei de amor, assim, uma coisa da comida que tava falando. Foi alguma coisa assim. E aí eu já fiquei todo empolgado, todo feliz, que eu já queria muito, assim, então esse dia foi bem especial pra mim. Bom, aí depois, a partir daquele dia que teve isso, no final de semana seguinte foi dia dos namorados e ele me chamou pra sair. E, gente, eu não sabia que era dia dos namorados. Eu descobri um dia antes, eu fiquei louca. Eu já sabia que era dia dos namorados. Aí ela... Eu falei, gente... Um dia antes ela me mandou mensagem assim, como que a gente vai achar um lugar no dia dos namorados pra ficar de boa? Eu falei, confia. Eu pensei assim, né, dia dos namorados não vai dar certo, vai tá tudo lotado. Mas o bom também é que a gente foi almoçar, né, tipo, geralmente fica mais lotado à noite. Aí a gente foi almoçar e a gente foi no Jerônimo que tem aí na Paulista. Ele é muito gostoso, gente, ele é bem escondido e ele é grandão, assim.
Então, isso, tipo, só tinha gente. A gente sentou, a gente chegou, era tipo 1h e pouquinho, assim. A gente foi embora, a gente comeu e ficou a tarde inteira falando, mas que a boca, conversando. A gente ficou umas 5 horas sentado conversando, assim. Foi nesse dia que a gente começou a ver mesmo, né, que queria. Porque foi esse dia que a gente saiu mesmo pra se conhecer. Pra conversar, né? Então aí a gente saiu, conversou um tempão. E aí eu lembro, tem uma lembrança muito boa que a gente, no ponto, ficou, ela, olha a lua, que não sei o que, e ela já ficou deitada em mim, agarrada em mim. Eu acho que aquele dia não rolou um beijo por causa das máscaras, que a gente na época tinha que usar máscara. E aí a gente não queria. Mas eu não ia dar nenhum beijo nele, então se ele fizesse. E foi isso. Foi a primeira vez assim que a gente saiu e a gente ficou, tipo, muito tempo junto. Tipo, foi bem isso que ela falou mesmo. Foi tipo umas 5, 6 horas que a gente ficou conversando. Foi. E nesse dia a gente já começou a se zoar já, né? Foi. Eu lembro que a gente achou umas fotos antigas, assim. É verdade, nossa. Nesse dia a gente começou ainda a zoar um ao outro. Foi um tempo bem gostoso, assim, pra gente conversar, falar o que a gente pensava. A gente já parou pra pensar que talvez se a gente, por exemplo, tivesse saído com os amigos e se reencontrado, não seria tão bom, porque talvez a gente ficasse com vergonha um do outro. Isso. Mas, tipo, esse dia que foi só a gente, foi, tipo, perfeito, assim, foi de boa. A partir dali, todos os finais de semana a gente se viu. A gente se viu. Mesmo que, tipo, eu teve um final de semana que não conseguiu se ver, a gente se viu na sexta. Tipo, todo, a gente sempre se viu. Até hoje. Aí, às vezes, eram cinemas, às vezes era um restaurante, às vezes era alguma coisa. Cada final de semana a gente ia fazer alguma coisa, assim. Sempre fazia alguma coisa juntos. Aí depois de uns 4 meses que a gente tava nessa juntos, já saindo, então isso aqui, eu peguei e mandei uma mensagem pra ela, né, um ultimato, porque eu já sabia que eu gostava muito dela, que eu já amava ela, e eu tava com medo dela não tá com esse sentimento por mim, né. Tipo, ela dava as informações que correspondia, né, mas eu ficava com medo, né. E aí eu peguei, mandei uma mensagem, dei o ultimato, mandei uma mensagem, fui tomar banho. Um texto gigante. Mandei um texto gigante falando que eu gostava dela de verdade. E eu queria saber dela se era isso que ela queria também, né? E aí depois desse dia ela disse que sim, né? Foi meio que um sim pro namoro. Aí a gente já saiu pra comprar aliança, pra procurar aliança. Mas aí a gente comprou. E aí eu deixei guardado comigo, né? E eu ia escolher o dia que eu fosse dar pra ela. Aí ele pensou que eu falei pra ele que eu queria ser pedida, né? Que ele fizesse pedido, tudo bonitinho. Eu ia pedir com a família toda junto. Ele queria pedir com a minha família inteira. Eu quase fiz um churrasco. Ele ia fazer um churrasco pra minha família inteira, só que eu não gosto disso, da família inteira, assim, muita gente. Eu gosto de uma coisa mais reservada. Eu já até falei isso pra ele, pedido de casamento, nada de família com um monte de gente, porque eu fico com vergonha, né? Aí, beleza, a gente foi, no dia a gente ia pra São José dos Campos, né? Só que eu já meio que sabia, assim, que eu ia ser pedida. Aí a gente foi, tava uma chuva esse dia, começou um caos, assim. Minha mãe não tava deixando mais eu ir. E daí começou a chover, uma chuva. A nossa intenção era ir numa pedra grandona que tem lá numa cidade. A gente não conseguiu nessa pedra por causa da chuva. E daí a gente mudou todos os planos meio que de última hora. A gente não, eu fui mudando, né? Como é que seria o pedido? Porque era meio tudo. Surpresa pra mim, assim. Aí ele me levou num restaurante, tipo um pesqueiro, assim, muito lindo. Gente, o único problema é que tava chovendo mesmo, mas era muito lindo. E aí ele me pediu dentro do carro, né, porque tava chovendo, mas na frente de um lago muito lindo. Bom, aí ele me deu uma caixa com aquela flor da Juliana Flores, sabe, que dura 2 anos. Ela tá viva até hoje, inclusive. Aí muito lindinha, aí falou, leu, né, contou várias coisas, uma caixinha de chocolate, inclusive. E daí ele me deu o pedido, eu falei que sim, né, que eu já gostava dele também, então foi de boa. A gente meio que já tava namorando e foi ali que oficializou, isso, né? a gente, na verdade, isso foi dia 28 de agosto. Dia 1 de agosto ele já tinha vindo pedir pra minha mãe, então meio que já tava certo, assim, era só ele realmente me dar a aliança. Faltava só o pedido. Pedido oficial, Aí lá em São José tem até uma coisa engraçada, né? Que a gente tem um negócio que a gente chama de rolê pijama. Todas as vezes que a gente vai pra lá, a gente sempre tenta botar uma roupa igual. A gente compra um pijama igual e a gente faz o rolê pijama. E aí a gente vai no Jerônimo, que tem lá em São José. Isso. E a gente come junto dentro do carro, essa que é a graça. É tipo botar uma música no carro e comer junto assim, com uma camiseta igual. E começou nesse dia, no dia Começou 29 a nesse gente fez isso. E aí sempre que a gente vai pra lá, a gente faz isso também. Aí é isso, pessoal. A gente hoje tá muito bem. A gente conta na nossa aliança, né? Desde o dia 19 de abril, porque é o que a gente conversou, né? Desde aquele dia que a gente se queria já, né? Então
a gente falou, então por que não essa data, né? A gente colocou dia 19 de abril, e aí a gente tá esse tempo todo junto, tem muita coisa acontecendo, muita coisa boa, a gente tá se conhecendo mais, tá ficando cada vez mais divertido. Esse ano a gente completa, esse mês, a gente completa 1 ano e 5 meses já. 1 ano e 5 meses. E já, a gente já tá ficando, não que antes não era, né? Mas hoje a gente tá ficando muito mais parceiro, podendo confiar muito um no outro, assim, também. Então a gente tá numa fase bem legal, assim, a gente tá curtindo. Já estamos pensando no nosso casório, organizando algumas coisas que a gente tem. Não pode me enrolar, né? E aí é isso, pessoal. Esse é o Pedro e a Gabriela e o Pedro, que sempre aparece aqui, mas ninguém sabia quem era. Enfim, gente, então essa foi a nossa história, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo qual é a história de vocês. Não esqueçam de nos seguir lá no Instagram, que eu vou deixar aqui na tela e no box de informações. Deixem muito like nesse vídeo, compartilhem esse vídeo também. Se inscrevam aqui no canal e não esqueçam de ativar o sininho de notificação. Enfim, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!